Os pontos gatilho, pá, eles têm esse nome porque são pontos que, pá, disparam a dor. Nem todo ponto gatilho é doloroso, tá? Mas geralmente quando a pessoa tá com dor relacionada aos músculos e fáscias, a pessoa vai apresentar esse tipo de alteração. Eu vou falar sobre pontos gatilho, vou falar sobre alguns problemas que podem acontecer em lesões como contusões, por exemplo, da síndrome compartimental. Aí uma vez eu tava dando uma aula e teve a prova. Aí uma aluna foi escrever lá, aí ela escreveu ponto gatinho. Gatinho, de gatinho que faz miau. Aí eu pensei comigo, eu falei, será que estou lendo certo? Será que na hora ela confundiu no teclado? Vamos ver a distância do L pro N. Não, porque a prova era escrita, né? Não tem teclado. Aí eu falei, porra, mas o que seria um ponto gatinho, né? Um ponto gatinho é um ponto que você aperta e ele faz... Essa foi horrível, né? Você aperta e faz miau o negócio. Então, não existe ponto gatinho. Existe ponto gatilho, tá? Vamos começar falando. E assim, quando a gente fala de pontos gatilho, são os pontos que disparam a dor. Então, o ponto gatilho, ele é um caroço que tem nos músculos. E esse caroço, geralmente, ele é doloroso à palpação. Ele pode gerar dor espontânea, tá? Quando é um ponto gatilho ativo. Mas ele pode ser um ponto gatilho, por exemplo, latente, que ele tá lá, não tá causando dor, mas em alguma etapa da vida da pessoa, quando o músculo entrar em tensão, provavelmente aquilo vai doer. Existem diversos tipos de pontos gatilho, tá? Por que que os pontos gatilho são dolorosos? Porque eles levam o paciente a sentir dor, dor local e dor referida. Esses pontos gatilho, eles são chamados também, olha essa tela aqui. Vocês estão vendo o nome agora, ó? Trigger points. Repeat with me, please. Trigger points. Tem gente que quando vê esse nome aí, chama de trigger points. Não, não é trigger. É trigger mesmo, tá? Então ele vem do inglês trigger, que é gatilho, points, de pontos. Então, assim, eu vejo o pessoal, às vezes vai dar cursos de terapia miofacial e tal. Aí quer dar aquela gastada no inglês e só se refere aos pontos gatilho como trigger points. Mas você pode chamar eles das duas formas. Você pode chamar de ponto gatilho ou de trigger points. São pontos de disparo da dor. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Então, vamos interpretar essa imagem aqui, ó. Primeira coisa, para vocês saberem o que são pontos gatilho, como eles se desenvolvem, por que são dolorosos. Enfim, o que eu quero que vocês vejam nessa imagem anterior? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Vou pegar minha caneta. E o que você tem que saber dessa imagem aqui? Você tem que saber a direção das fibras dos músculos aqui. Por exemplo, ó, a direção das fibras do músculo peitoral maior, ó, elas se projetam basicamente do externo para o húmero, ó. Tá vendo a direção das fibras do peitoral maior? Essa é a direção das fibras dele aqui, ó, ok? Então, o direcionamento das fibras dele é esse. Então, como que os pontos gatilho podem ficar dispostos no peitoral maior? Mas, Rogério, a gente tem ponto gatilho no peitoral maior? Tem! Todos os músculos do corpo podem apresentar pontos gatilho. Eles ficam no decorrer das fibras aqui, ó. Eles não vão ficar dessa forma. Isso é importante você saber. Eles vão ficar dessa forma aqui, ó, na direção das fibras dele. Músculo reto abdominal é um músculo poligástrico, ó, tem 4 ventres aqui, ó. Só que qual que é a direção das fibras dos ventres do reto abdominal? Essa aqui, ó, é o sentido longitudinal, ó. Então, Rogério, para encontrar ponto gatilho no reto abdominal, eu tenho que palpar no sentido longitudinal? Tenho. Você tá vendo a diferença de sentido? Sentido das fibras do peitoral maior, transversais e oblíquas. Sentido das fibras do reto abdominal, longitudinal. Aí eu tenho aqui agora, o oblíquo externo do abdômen, ó. Tá vendo uma continuação praticamente das fibras do peitoral maior ali, ó? Ó a direção das fibras dele aqui, ó. São oblíquas. Se estendem das costelas até a crista ilíaca, das costelas até a pelve ali. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabe a origem do ligamento inguinal, que é isso aqui, ó? O ligamento inguinal, ele pertence ao músculo oblíquo externo, sabia? Ele é um espessamento fibroso do oblíquo externo aqui embaixo. Tanto que o ligamento inguinal acompanha a direção das fibras aqui, ó, do oblíquo externo. Do outro lado eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Embaixo do oblíquo externo, esse aqui é o oblíquo externo que você tá vendo aqui, ó. Tem um outro músculo que é chamado oblíquo interno.
interno, que ele vai ter as fibras nesse sentido aqui agora, que o oblíquo interno fica por baixo do oblíquo externo, né? Ele vai ter outro sentido de fibra, né? Ele cruza o oblíquo externo, né? Então vai ficar assim. E por baixo do oblíquo interno ainda tem um outro músculo abdominal aqui, que é o transverso, ó. Mano, olha que doideira que vocês têm no abdômen aqui, ó. No abdômen vocês têm músculos. Olha que doideira. De fibras longitudinais, reto abdominal, de fibras oblíquas, tanto o oblíquo interno quanto externo, então o externo dessa forma, o interno dessa forma, e o transverso. Então eu tenho todos os tipos de fibras sendo encontradas aqui. Por que isso acontece? Porque os músculos abdominais, eles têm que desenvolver diversos movimentos para o tronco. Ele tem que fazer a flexão do tronco, no caso mais potente é o reto abdominal, movimentos rotacionais do tronco, sendo feitos pelos oblíquos, e aumento da pressão abdominal sendo feito pelo transverso. Então, por isso que a gente tem um monte de fibras, entendeu? Cada um desses músculos vai desempenhar uma função. Rogério, eu consigo palpar as fibras desses músculos? Consigo. Então, para você palpar as fibras, você tem que saber exatamente a direção e qual músculo vocês querem palpar, entendeu? Então, isso é muito importante. Tá vendo quantas direções de fibra a gente encontra aqui, nessa região tóraco-abdominal aqui? Se a gente for pro braço aqui, ó, a gente tem aqui o sentido das fibras do bíceps aqui, ó, que é longitudinal, porque o bíceps tem fibras fusiformes aqui. Você tem os músculos aqui do antebraço também, que eles vão na direção do punho, e por aí vai, tá? Então a gente tem diversas direções de fibras aí, tá bom? Eu vou limpar isso aqui e mostrar um negócio para vocês agora. Olha quando a gente chegar aqui na região da coxa. Olha quantas direções de fibras a gente tem aqui, ó. Na região dorsal aqui, ó. Quantas direções de fibras? Só para vocês entenderem, o mais famosinho de todos aqui, ó, que é o trapézio. O trapézio, ele tem uma porção cervical, né, que é superior. Então, como que a gente classifica a direção das fibras do trapézio, Rogério? Através das suas origens aqui, ó. As origens do trapézio, elas vão se dar na base do crânio e na coluna vertebral aqui, ó. Então, o que a gente chama de fibras descendentes, ascendentes, transversas do trapézio, elas vão levar em conta a direção das fibras da coluna vertebral para o ombro, porque o trapézio ele vai se inserir no ombro, tá? Então o que a gente tem? O trapézio cervical, esse trapézio superior aqui, ó. Esse aqui é o superior, o cervical. Ó. Qual que é a direção das fibras? Então da origem para a inserção, ó, aqui é a origem, as fibras do trapézio superior estão descendo, ó. Tá vendo? Ó? Elas descem. Por que elas descem? Porque essas fibras têm que vir em direção ao ombro. Basicamente, essas fibras do trapézio superior têm que se encontrar com a clavícula e com o acrômio. Então, esse aqui é o trapézio superior aqui, ó. As fibras dele são descendentes. Descendentes. Trapézio vai ser um músculo-chave para vocês entenderem. Pontos gatilho. Trapézio médio. Olha a direção das fibras do médio, ó. Da origem para a inserção, né? Da coluna para o ombro, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho fibras transversais, que elas vão na direção do acrômio e da espinha da escápula aqui. Esse trapézio médio, tá? Um trapézio nessa região, ele tem suas fibras transversais. São fibras transversais. E eu tenho um trapézio inferior aqui, ó, que as fibras dele sobem, ó, da origem para a inserção também, da coluna vertebral para o ombro, ó. Esse trapézio aqui é o trapézio inferior. Vocês estão vendo que um mesmo músculo pode apresentar várias direções de fibras, né? E esse trapézio inferior aqui tem as fibras ascendentes. Por que tem esses nomes, né? Descendente, desce. Transversa, transversal. Ascendente porque sobe. Ascender é subir. Tem gente que fala, ó, aquele cara ali ascendeu na vida. Ele ascendeu por quê na vida? Porque ele ficou mais iluminado? Não, porque ele subiu na vida. Então vocês estão vendo que no mesmo músculo, que é o trapézio, a gente tem várias direções de fibras. Ou seja, como é a palpação para eu encontrar pontos gatilho no trapézio inferior? De baixo para cima. Como que é a palpação do trapézio médio para eu encontrar pontos gatilho? Da linha sagital aqui, ó, da linha mediana para o ombro. E como que eu encontro pontos gatilho no trapézio cervical? De cima para baixo. Então sempre na direção do ombro, da coluna para o ombro, que são as direções das fibras do trapézio. Por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. Se eu vier aqui na coluna vertebral, olha como as pessoas acabam errando alguns conceitos básicos. Se eu vier aqui na coluna vertebral e palpar lentamente a coluna vertebral no sentido longitudinal aqui, ó, de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Se eu vier aqui palpar a coluna vertebral nesse sentido e encontrar uma cacetada de pontos gatilho, pergunto para vocês, estou encontrando pontos gatilho de trapézio
trapézio? Provavelmente não. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão atravessando as fibras do trapézio no sentido longitudinal e oblíquo, e o trapézio vai fazer tipo umas lombadinhas na sua mão. E te dá a falsa impressão que você está encontrando pontos gatilho do trapézio. Mas na verdade não tá não. O que você está encontrando, olha como um conceito básico te faz errar rude. Se eu tirar o trapézio aqui, tirar os romboides, então a gente tem os romboides aqui, é até interessante, mas o trapézio já tá com as fibras assim, ó. Se eu palpar no sentido contrário das fibras do trapézio, eu consigo encontrar romboides aqui, ó. Então tem um monte de gente aqui. Você vê que são fibras que se cruzam, né? Mas quando você faz aquela palpação gostosa no sentido longitudinal, assim, né? Sabe quando você tá recebendo uma massagem nas costas, assim? Que os movimentos são feitos assim, né? Na massagem clássica, né? No sentido longitudinal. Tá palpando o quê, querido? Tá palpando esses músculos aqui, ó. Vocês estão palpando os músculos paravertebrais aqui, ó. Tá vendo que os músculos paravertebrais ficam paralelos à coluna vertebral aqui, ó? Então, se você tá fazendo uma palpação longitudinal, evidentemente você vai palpar esses músculos mais profundos por dois motivos óbvios. Primeiro, porque o trapézio e o latíssimo são finos, então qualquer pressão que você exerça aqui, você já tá nos paravertebrais. E quando você palpa de baixo para cima ou de cima para baixo, evidentemente você vai sentir que a resistência dos músculos que você tá palpando ali, ela é grande. Cara, olha que coisa louca, olha que erro pesado de profissionais de saúde, assim. Muitos, tá? O cara às vezes palpa a coluna vertebral da pessoa e não sabe nem o que tá palpando. Direção de fibra, profundidade da palpação, tudo isso você vai treinar na prática. Porque deixa eu mostrar uma coisa pra você que tá inseguro. Você fala, a habilidade na palpação, ela corresponde a somente 10% do que você tem que ter para entender o corpo de uma pessoa palpando. 90% da anatomia prática, da anatomia palpatória propriamente dita, é prática. Ou seja, quanto mais você palpa, mais você aprende e entende o corpo das pessoas. Por que que é prática? Porque você vai pegar uma pessoa magrinha, você vai pegar a pessoa gordinha, você vai pegar a pessoa fortona, você vai pegar homem, vai pegar mulher. É uma loucura isso aqui. Então você vai pegar tudo que é tipo de corpo na sua frente. Você tem que entender as diferentes resistências teciduais. E isso você adquire na prática. Por exemplo, uma pessoa gordinha, você vai palpar o dorso dela. Ela tem uma camada de gordura mais espessa lá no dorso também. E aí você tem que palpar muito mais forte. É uma pessoa que tem uma resistência à palpação maior, entendeu? E isso você só vai conseguir entender na prática. Você não precisa ter habilidades especiais para entender o corpo humano através do toque. Você tem que praticar. Praticando que você aprende. Prática leva à perfeição. Como dizia um professor meu, a prática leva à perfeição, né? Aquele acraseado, né? Então, você quer chegar na perfeição? Você só precisa palpar as pessoas. Sempre que você chegar perto de alguém e esta pessoa permitir, você vai lá e palpa ela. Fala assim, posso palpar sua região dorsal? Aí a pessoa, claro, faz o que você quiser aí. Mas não chega, tipo, palpando pessoas sem permissão. Não rola. Não é meu corpo, minhas regras, não é assim que se fala? E vamos lá. Você entendeu o quanto é importante entender a direção das fibras? E aqui eu tenho o esternocleidomastoide. Então vamos lá. Você sabe que eu gosto de desenhar, né? Então eu vou vir aqui, ó, esternocleidomastoide. Olha a direção das fibras dele aqui, ó. Então tá aqui o esternocleidomastoide. Aqui eu tenho a cabeça external e aqui eu tenho a cabeça clavicular dele aqui, ó. Então tá aí o esternocleidomastoide. Deixa eu colocar aqui no meu ponteiro para vocês verem, ó. Então ele tem aqui uma cabeça external, que tem origem no externo, daí veio o nome dele, externo. Uma origem clavicular, daí veio também o segundo nome dele, que é cleido, que é relativo à clavícula. E aqui atrás, ele vai se inserir atrás da orelha no processo mastoide. Por isso que ele tem esse nome aí. Qual que é a direção das fibras do esternocleidomastoide, Rogério? Do externo e clavícula para processo mastoide, ou seja, é isso aqui, ó. Vamos voltar aqui agora para a tela cheia, para você ver aqui, ó. Vamos ver aqui o esternocleidomastoide direito. Você tem que saber primeiro a ação dele. O que ele faz? Rotação para o lado oposto. Esternocleidomastoide roda para o outro lado, ou seja, o direito roda a cabeça para a esquerda e o esquerdo roda a cabeça para a direita. Bugou aí? Olha isso aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Esse cabra aqui, ó. Externo, origem external. Aí eu tenho aqui, ó, clavícula, origem clavicular. Eu tenho um buraco entre as duas aqui, tá vendo? Ó? Tem um buraco, aí elas se encontram aqui, ó.
Aí quando eu fizer esse movimento de rotação lateral para a esquerda, ó, olha ele ficando tenso aqui, ó. Isso aqui é o esternocleidomastoide, ó. Tá vendo? Aí ele vai até atrás da orelha aqui, que é o processo mastoide. Então o que eu tenho que fazer para encontrar os pontos gatilho dele? Eu tenho que palpar o esternocleidomastoide ou da inserção para a origem, ou da origem para inserção, tanto faz. Não tem uma regra clara. Você tem que saber o trajeto que você vai palpar. Veja que o esternocleidomastoide, ó, eu tenho aqui a porção clavicular que eu palpo assim e a porção external que eu palpo daqui. Então você tem que entender o músculo e palpá-lo da forma mais correta. Então eu tenho que palpar nesse sentido, Rogério? Tenho. E se eu palpar assim, ó? Se você palpar desse jeito, faz isso em você, ó. Em mim você pode ver que ele salta as fibras, ó. Tá vendo que as fibras estão saltando? Vai me dar a falsa impressão que eu tô enxergando pontos gatilho aí, mas não são. O que eu tô fazendo ali? Se você olhar bem aqui, o que você tá fazendo? Você tá passando a mão no sentido transversal às fibras, e aí você vai perceber que as fibras musculares, elas vão fazer isso aqui, ó, blum, blum, e te dá a falsa impressão que você está palpando pontos gatilho. Eu não sei se já te contaram isso, tá? Mas a palpação de pontos gatilho não é uma coisa tão simples assim. Você tem que ter conhecimentos de origem e inserção dos músculos, conhecimento de direção das fibras dos músculos e conhecimento sobre a profundidade dos músculos. Porque uma coisa que acontece com muita frequência é assim, ó. É o cara perguntar para mim o seguinte: Rogério, por que eu tenho que decorar as origens e inserções dos músculos? Na verdade, você não tem que decorar, você tem que saber. Aí o cara fica a vida inteira, né, naquele dilema. Mas em vez de estudar, o cara fica assim: por quê? É muito difícil. Eu tenho as fibras musculares normais aqui, ó. Tá vendo essas que estão, que elas são normais, porra. Não tem esse caroço é anormal, tá? Então eu tenho fibras normais aqui, ó. Que dá origem para a inserção do esternocleidomastoide, elas são longitudinais, beleza. Aí algumas fibras do esternocleidomastoide tem uma bolinha lá. Aí eu vou colocar aqui a bolinha. Vamos desenhar umas bolinhas aqui, ó. Vou fazer uns pontos gatilho aqui no pescoço do camarada aqui, ó. Vamos encher ele de ponto gatilho aqui, ó. Lá na inserção dele também, vamos ferrar esse cara aqui, ó. Ferrar ele aqui, tem um monte, ó. Então, por exemplo, se esse cara tá apresentando esse padrão de pontos gatilho aqui, toda a extensão do esternocleidomastoide, lembrando que geralmente os pontos gatilho eles ficam mais próximos do centro geométrico do ventre, tá? E um pouco, eles se afastam um pouco também do centro geométrico, e você vai encontrar eles, pois só lá na inserção. Então tem alguns pontos que a gente encontra pontos gatilho, tá? E esse cara vai ter um padrão de dor. Ele vai ter aquele torcicolo. Por exemplo, se é o esternocleidomastoide, o que eu sei sobre ele? Que ele faz rotações. Ele faz tudo, tá? Mas quando a pessoa tenta fazer rotação, sabe quando você tá com torcicolo, você vai rodar... Aí dá aquela puxada. Então esse é o famoso torcicolo de rotação, que é o torcicolo do esternocleidomastoide. Porque o do trapézio, geralmente, ele dói mais quando você faz inclinações laterais ou flexões. Então, cada um dos músculos apresenta um padrão. E o esternocleidomastoide pode apresentar uma dor referida, que é aquela dor que anda ao redor da orelha. Então é bastante interessante isso. E aí, esses pontos gatilho aqui, eles são áreas de contração muscular. Eles são áreas onde o músculo contraiu. Você verifica aqui que nas partes que o músculo tá normal aqui, o que são essas faixas aqui que eu vejo? Essas aqui são as faixas Z. Olha que interessante. As faixas Z, que são aquelas estrias transversais, que dão o nome, né, ao músculo estriado esquelético, né? O músculo estriado esquelético, ele é estriado porque ele apresenta essas faixas Z vistas ao microscópio, né? Você vê que eu tenho um padrão, né, de distância entre as faixas Z aqui. O que acontece aqui no músculo que está com ponto gatilho? Onde eu tenho um encurtamento aqui, formando ponto gatilho, o que aconteceu com as faixas Z? As faixas Z encurtaram. E nas outras partes do músculo aqui, as faixas Z alongaram. Por isso que quando você palpa um músculo que tem muito ponto gatilho, o músculo é muito duro a palpação. Vocês já viram aquela pessoa que tem o trapézio duro pra caramba? Por que isso acontece? O camarada tem tanto ponto gatilho que a maior parte das fibras do trapézio dele ficam esticadas. Aí dá aquela impressão que o músculo é duro pra caramba. Mas não é que ele é duro, é que eu tenho áreas de contratura muscular que são trigger points, os pontos gatilho. Aí eles vão encurtar algumas partes e alongar outras. E isso é uma coisa muito maléfica para o músculo, tá bom? Primeiro, por quê? Primeira coisa, o que é um ponto gatilho? Um ponto gatilho, ó, não é uma lesão muscular, tá? O nome disso aqui, ó, que é o ponto gatilho, eu vou por aqui, esse aqui é o PG, é o ponto gatilho. O ponto gatilho,
como ele está disseminado pelo músculo, ele vai formar a famosa contratura. Tá vendo o nome contratura? O ponto gatilho representa áreas de contração muscular involuntária aqui. É como se fosse tipo uma cãibra, sabe? Ele, nesses pontos ele ficou contraído, tá? Então eu tenho áreas de contração muscular localizadas aqui, ó. E aí isso vai gerar esse encurtamento e a formação desses caroços aqui, ou caroços, como queiram, que são os pontos gatilho, entendeu? Então, são áreas de contratura muscular. Rogério, contratura é uma lesão? Não. Quando a pessoa tem ponto gatilho, tem contratura, o que ele tem? Ele tem um encurtamento do músculo. E o músculo, quando ele está encurtado, ele dói. O nome disso é síndrome dolorosa miofacial. Essa é a famosa dor miofacial. Sabe quando o fisioterapeuta, o cara fala assim, eu vou fazer a liberação miofacial? É, porque eu preciso liberar, eu tenho as fáscias em volta desse músculo contraturado. E as fáscias encurtam também. E o que leva à dor, vou falar para vocês agora, não é isso aqui, ó. Não é o músculo propriamente dito, porque músculo não dói. Rogério, como não? O músculo é proteína, querido. Proteína não dói. Proteína é indolor. O que é o músculo? É actina e é miosina. São proteínas contráteis. O que inerva essas proteínas? As capas delas, que são aquelas membranas que revestem os músculos, que são as fáscias. A gente tem fáscias internas também, que são o epimísio, o endomísio, aquelas membranas mais internas. E quando você gera uma contratura desse tipo, essas contraturas, evidentemente, elas vão começar a encurtar as fáscias, né, e as membranas, e vão começar a sensibilizá-las. E aí vão avisar para o seu cérebro que tem coisa errada. Quem dói não é o músculo. Vou falar duas coisas aqui que podem chocar a sociedade brasileira agora. A primeira, músculo propriamente dito não dói. Por quê? Porque é proteína. Actina e miosina são indolores. O que dói, Rogério? As fáscias. Por isso que a dor muscular é a famosa síndrome dolorosa miofacial. Porque é um fenômeno miofacial. Mio de músculo, formação dos pontos gatilho, facial de fáscia. E a fáscia vai disparar essa dor nesses locais aqui, entendeu? Então é por isso que dói, tá bom? Então isso é uma coisa bem interessante de você conhecer. Porém, esse fenômeno aqui de encurtamento localizado é um problema. Sabe por quê? Vou falar para você porque é um problema. Vou colocar de novo minha canetinha. Aqui, entre as fibras musculares, aqui eu tenho a passagem de vasos sanguíneos, ó, de artérias, veias bem pequenininhas. Eles passam entre as fibras musculares aqui, ó. Tá vendo eles passando aqui? O que vai acontecer quando eu tiver um ponto gatilho? Esses vasos sanguíneos que vão passar aqui, ó, eles vão ter uma obstrução aqui em alguma parte. E essa região do ponto gatilho, ela vai se tornar também uma área onde a pessoa vai sentir fadiga, porque eu vou ter acúmulo de toxinas aqui nos músculos. Tá, os músculos, quando você contrai, eles produzem toxinas. Que toxinas, Rogério? Produz amônia, produz ácido úrico. Na verdade, eles produzem puramente amônia, que depois ela é convertida em ácido úrico e ureia no fígado, né? Mas a gente tem essas substâncias tóxicas, acúmulo às vezes de gás carbônico também. E aí a sensação que se tem aqui, quando você tem uma contratura, que aí eu vou ter aqui, ó, vou ter a passagem de um vaso sanguíneo, pum, obstrução aqui, ó. Você tem vasos sanguíneos obstruídos aí. É um semelhante a uma isquemia muscular aí. E aí o que vai acontecer? A sensação que a pessoa vai ter, derivada dessa obstrução de vasos sanguíneos aqui, é uma sensação de cansaço. Então, quando uma pessoa tem uma contratura, os sintomas clássicos dessa contratura são a dor localizada e a movimentação e a palpação, por causa do fenômeno miofacial, e a sensação de cansaço. A pessoa que tem isso no trapézio, ela se sente sempre cansada. Ela dorme no outro dia, acorda arrebentada. Meu Deus do céu, meu travesseiro não sei o que é. Quando isso acontece, é porque a sensação de fadiga é dada pelo acúmulo de toxinas nos músculos. Então, quando você dá o tratamento devido, né, o alongamento, digitopressão, e você vai diminuindo essa bolinha aí, que é o ponto gatilho, você vai liberando a circulação. Até massagens também e outras terapias, elas favorecem também o melhor fluxo sanguíneo. Então, as terapias manuais são interessantes aqui nesse caso, também para direcionamento do fluxo sanguíneo, para um menor acúmulo de toxinas nas fibras musculares, tá? Então isso é uma coisa importante de vocês conhecerem também. E, cara, contratura não é lesão, tá? O que é a contratura, então, Rogério? É uma contração muscular, localizada, formada por pontos gatilhos, ponto. Existe alguma lesão estrutural das fibras? Não. Como que se chamam as lesões por ruptura das fibras, né? Lesão estrutural das fibras? Contraturas ou estiramentos. E às vezes
mesmo um estiramento pode não gerar lesão de fibras, tá? Mas quando a gente pega um estiramento ou distensão de grau 2 e 3, você já tem ruptura de fibras, tá? Que é interessante isso para você. Você tem que conhecer o corpo humano para entender as doenças, cara. Por que eu tenho a formação de uma contratura sem lesão? A razão de ser do músculo não é contrair, não é fazer isso aqui, ó. A razão de ser do músculo é a contração, é contrair, diminuir o espaço entre a origem e inserção, é isso. Essa é a razão de ser. O músculo foi feito para alongar. É uma propriedade do músculo, a flexibilidade, tá? Na verdade, é a elasticidade. Porque olha que interessante. A contratilidade é uma propriedade da actina e miosina. A actina e miosina são proteínas contráteis. Agora eu vou falar um negócio que, se você ainda não está na prática da coisa, a contração é uma propriedade da actina e da miosina, da parte vermelha do músculo. O alongamento é uma propriedade da parte branca do tecido conjuntivo, ou seja, das fáscias. Então, quanto mais alongadas as fáscias, menor, assim, pode não ser, tá? Menor a quantidade de pontos gatilho. Eu não vou falar que é assim, porque não é. Mas menor a dor que a pessoa sente, porque as fibras estão elásticas, elas têm boa elasticidade, entendeu? Então tem muitas propriedades musculares que você tem que entender. A contratilidade da parte vermelha, a elasticidade da parte branca. E é interessante isso. Como o músculo foi feito para contrair, você pode fazer a contração que você quiser na sua vida. Ah, eu vou gerar uma lesão no meu bíceps contraindo. Você nunca vai conseguir fazer isso. No máximo que você vai conseguir é uma baita de uma contratura com uma dor desgraçada. Que é o que acontece na cãibra. O que é a cãibra? É uma lesão? Não. É uma contração involuntária do músculo. Você não consegue controlar, o músculo começa a... Que nem dá na coxa quando o cara tá nadando, sabe? Dá na perna, dá em um monte de lugares. O que é aquilo? É uma contração. Vai gerar lesão de fibra? Nunca. Você nunca vai ver uma pessoa na sua vida que teve uma cãibra, depois daquela cãibra, meu músculo nunca mais foi o mesmo. Isso é fake news, é fake news! Tá, então isso não existe, entendeu? O que gera lesão? Lesões por estiramento, por alongamento. Quando a pessoa tem estiramento ou distensão, porque assim, em algumas literaturas vocês vão encontrar que o estiramento e a distensão são a mesma coisa. Mas assim, existe uma diferença entre elas, que o estiramento é uma alteração na fibra muscular e a distensão é uma alteração na junção miotendínea. Então é só uma coisa chata assim. Mas só para você entender. O estiramento e a distensão acontecem no alongamento. Por isso que pode gerar lesão. Porque você pode rasgar as fáscias e as fibras. Entendeu? Então, no estiramento e na distensão existe lesão. Aí você vai ver que fica roxo, fica inchado. Então dá características. Os pontos gatilho não. Você não vê roxo, não vê o inchado que você vê dos pontos gatilho às vezes, tá? Mas são coisas distintas, entendeu? Então,